Esta aula do Conselho Monetário Nacional é um troço muito louco, porque tem um grande paradoxo. Ao mesmo tempo que o Conselho Monetário Nacional é importante pra caramba, ele não faz nada. Assim, senhoras e senhores, o Conselho Monetário Nacional não faz nada. Mas antes de a gente entrar nos detalhes, esse aqui é o vídeo 3 de uma playlist completa sobre o mini curso da CPA20. Então faz o seguinte, em algum desse lugar na tela tem um cardzinho aparecendo lá. Vai lá pro vídeo 1, se você não assistiu, que você vai entender melhor esse conceito aqui de Conselho Monetário Nacional, porque é realmente um troço muito louco, né? Então, falando aqui um pouco mais sobre ele, o Conselho Monetário Nacional. Gente, tem algumas coisas importantes, tá? Eu espero do fundo do meu coração que você esteja fazendo essa aula com papel e caneta. Kleber, mas eu não leio anotações. Eu também não. Mas anota. É importante para você ativar aquela a memória muscular, né? Que seja para a hora da prova você ir lá psicografar a alternativa correta, tá? Então, anota comigo isso aqui que é importante, tá? Primeiro, e mais importante de todos, eu repito isso aqui várias vezes, é o Conselho Monetário Nacional é o órgão, não tem mais acento, né? Órgão mais importante do Sistema Financeiro Nacional. Anota isso aí de caneta preta de preferência. É o órgão mais importante do Sistema Financeiro Nacional. E olha que legal, ele faz parte, né? Ele faz parte da estrutura, chamado assim, né, da estrutura do Ministério da Fazenda. Já entenderemos o porquê ele faz parte do Ministério da Fazenda. E ele foi criado numa lei muito antiga, criado com a Lei 4.595 do ano de 1964. Legal? E olha que importante. Ao mesmo tempo que essa desgrama é o órgão mais importante do Sistema Financeiro Nacional. É pergunta de prova isso aqui. De novo, olha que louco, ele não faz nada. Sim, senhoras e senhores, o Conselho Monetário Nacional não faz nada. Nada. Por quê? Ele é uma reunião. Então, se ele é uma reunião, significa que esse cara aqui, ó, não tem sede. Ele não tem sede, não tem... vou mandar uma carta para o Conselho Monetário Nacional. Para quê? Não sei, mas não vai, porque não tem endereço. Ele não tem sede. Ele não tem endereço, obviamente. Cara, olha só, esse aqui para mim é o ápice. Ele não faz a ata. Toda reunião tem uma ata, gente. Toda reunião, até a reunião do síndico. E o Conselho Monetário Nacional, ele não faz a sua própria ata. Quem faz? Você já vai entender, tá? Mas eu quero que você entenda, literalmente ele não faz nada, né? E obviamente que é uma piada, mas você vai lembrar que, ó, CMN, ó, vou botar de amarelo, tá? CMN, né, vem de Conselho. E para quem que você, meu querido aluno, minha amada aluna, pede conselhos? Você pede conselhos para alguém mais velho, para alguém mais sábio, né? Você pede conselho para um conselheiro. Quem que é um conselheiro? Alguém que já fez alguma coisa na vida, né? Então, o Conselho Monetário Nacional vai dar conselhos. Se você entendeu isso, cara, tudo que eu quero te explicar nessa aula vai ficar muito mais fácil. Então, o Conselho Monetário Nacional não faz nada, porque são 3 velhinhos lá aconselhando, tá? E aí, se ele não faz nada, se ele é basicamente uma reunião, esta reunião, senhoras e senhores, é composto por 3 pessoas. 3 pessoas que são muito importantes, tá? Então, eu sou idoso. Não, caramba! É uma brincadeira pra você entender, tá bom? Essas 3 pessoas são ultra importantes na economia.
é que lá no Conselho Monetário Nacional eles não fazem nada, tá? Quem são essas três pessoas? O primeiro, o mais importante, que é o chefe da bagaça, é o senhor Ministro da Fazenda. O senhor Ministro da Fazenda, ele é chamado aqui de presidente do Conselho. Ele é o presidente do Conselho, tá? Outro cidadão muito importante que nós temos aqui é um ministro também, o senhor Ministro, né, o Ministro de Estado do Planejamento, né? Lembra o Capitão Caverna? Ministro do Planejamento. Agora eu acabei de entregar a minha idade, né? Então, Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento. E por último, temos aqui, ó, Presidente do Banco Central do Brasil. Então, é isto aqui que você precisa compreender, tá? Conselho Monetário Nacional é um conselho formado por três pessoas: Ministro da Economia, ou Ministro da Fazenda, recentemente, né? Ministro do Planejamento, Presidente do Banco Central. É o órgão mais importante do sistema financeiro, faz parte da estrutura do Ministério da Fazenda e foi criado com a Lei 4.595 de 1964. Anota isso aqui. Não, Kleber, tirei print. Não é para anotar print, é para você anotar, cara, é importante para o teu aprendizado, tá? E agora que você entendeu que o Conselho Monetário Nacional está aqui para aconselhar, sabe aquele ditado do mata a cobra e mostra o pau e a cobra? Vamos fazer o seguinte, ó, vem lá comigo para a Lei 4.595 de 64. Vamos ver juntos, together, eu e você, essa lei aqui, para a gente ir entendendo, para a gente ir lendo. Então, busquei a lei, opa, deixa eu clicar aqui no Google, ó, Lei 4.595 de 64, e vai ter dois links, tá? A gente vai ter essa Lei 4.595 aqui, ó, que ela é na íntegra, que a gente chama, né? Percebe que nessa lei aqui tem um monte de coisa riscada. Olha quanta coisa riscada aqui, tem, ó, riscado, revogado, riscado, revogado. Para a hora da prova, isso aqui não vai nos ajudar. O que a gente vai querer? A gente vai querer, né, aqui ó, a lei compilada, tá? O que é a lei compilada? Basicamente é quando eles pegaram o que estava lá riscado e só botaram aqui, ó, revogado, 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 tá? Então, aqui na lei 4.595 de 64, a gente vai ter os capítulos, né? Então aqui a gente fala, ó, do Sistema Financeiro Nacional. É o que a gente viu na aula passado, né, que tá aqui na playlist. Aqui o capítulo 2, ó. Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Do Conselho Monetário Nacional. O que a gente precisa saber do Conselho Monetário Nacional? É pequena parte da legislação que fala sobre isso, tá? Então vamos ver. Fica extinto o antigo COMOC, tá? Isso aqui é meio groselha, tá? E a gente vai se ater aqui, ó, às palavras-chave, ó. Palavras-chave. Por quê? Essas palavras-chave são verbos não executivos. Ou seja, são não executivos, significa que o Conselho Monetário Nacional não faz. Você já entendeu a parada, né? Então, olha só, não executivos. Ele vai, 1. Orientar, propiciar, zelar, coordenar, aprovar, determinar, fixar, disciplinar. Então, percebe que isso aqui está embasando mais uma vez que ele não faz nada. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A política do Conselho Monetário Nacional objetivará, tá? Número 1. Orientar a aplicação do recurso das instituições financeiras, quer públicas, privadas, tendo que vista propiciar nas diferentes regiões do Brasil condições favoráveis para o desenvolvimento econômico. Ou seja, ó, pensa que são as três pessoas mais importantes da nossa economia. Essa reunião do Conselho aqui vai ter como pauta, vai ter como objetivo dar as regras gerais. Olha só. É igual você que está tendo um filho. Você vai lá perguntar para o seu pai, para sua mãe, um conselho. Olha, como que é o ideal eu criar essa criança? Com certeza não te dá um conselho errado, porque o vou só serve para estragar, né? Mas, aqui, a gente pensa que eles vão dar o conselho correto. Olha, eu faria deste jeito, eu fiz desse jeito com você, né? É isso que serve o Conselho Monetário Nacional. Então, ele vai orientar a aplicação dos recursos, ele vai
propiciar o aperfeiçoamento das instituições financeiras e dos instrumentos financeiros, com vista a maior eficiência da mobilização dos recursos, né? Lembra que eu te falei lá na aula da introdução ao Sistema Financeiro Nacional, do agente deficitário, do agente superavitário, que eles têm que transferir os recursos, né? Então, propiciar aqui, ó, o que propiciou? Ele propiciou, por exemplo, o PIX, que trouxe muito desenvolvimento, facilitação, agilidade, né? Ó. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, tá? O que significa zelar pela liquidez e solvência? Basicamente, ele está dizendo para a gente que ele vai ser responsável, ou seja, ele vai estar supervisionando que uma instituição financeira não vai quebrar. No Brasil, a gente pode dizer que uma instituição financeira não quebra. Por quê? Porque o Conselho Monetário Nacional está lá zelando para isso. E quando está perto de quebrar uma instituição financeira, o Banco Central do Brasil, que é um filhinho lá do Conselho Monetário Nacional, ele vai intervir, ele vai liquidar extrajudicialmente. Então, ele pode tomar o controle dessa instituição, ele pode incentivar essa instituição a ser vendida para uma outra instituição, tá? Então, isso significa zelar pela liquidez e solvência. Vai coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa, tá? Então, conforme vai passando o tempo, você vai entendendo nessa playlist aqui, ou no curso, que é muito melhor, né? As políticas monetárias, creditícia, orçamental e fiscal, né? E aqui, ó, o artigo número 4, né? Vai competir ao Conselho Monetário Nacional, segundo as diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República. Deixa eu dar mais um zoom aqui, ó. Número 1. Aprovar os orçamentos monetários, determinar, fixar, disciplinar, coordenar, regular, limitar. De novo, ó, tudo em verbos não executivos, né? Vai aprovar o orçamento preparado pelo Banco Central. Ele vai determinar as características gerais das cédulas e moedas, ó. Presta atenção, ó, tá vetado, né? Então a gente podia botar um risquinho nisso aqui, tá? Até porque a gente nem se atém mais a papel, né? Inclusive, Cara, eu não tenho dinheiro na minha carteira. Muito tempo. Aí o Grupo Primo fez uma ação, né? Tudo falando sobre poupar, fez uma ação sobre a Grão, que é a nossa empresa de previdência privada. E eles deram para todas as pessoas que fazem parte do Grupo Primo, cara, uma incrível nota de $1. E eu achei bem legal, cara, porque é simbólico, né? Um dólar na carteira traz sorte. Então, eu tenho exatamente $1 na minha carteira, tá? Só título de curiosidade, porque a gente não usa mais papel moeda, de fato, né? Então, aqui, fixar as normas de política cambial, inclusive a compra e venda de ouro e qualquer operações de direitos especiais e saque de moeda estrangeira. Quem vai efetivar isso aqui é o Banco Central. O Conselho Monetário Nacional está dando as diretrizes. Coordenar a política de investimentos do governo federal, regular a constituição, funcionamento e fiscalização que exercem atividades subordinadas a essa lei, tá? Olha que interessante, quando o Conselho Monetário Nacional vai ter essa competência de regular a Constituição, funcionamento e fiscalização, ele vai regular, ele vai dar as diretrizes amplas de o que precisa para você ter uma instituição financeira. Agora, o Banco Central, o filhinho, ele vai autorizar o funcionamento. Quero abrir um banco. Banco Central, eu posso? Você tem 20 milhões de reais para deixar em garantia? Não, então não pode. Você tem informação, não sei o que, você tem... É o Banco Central que vai te autorizar e vai fiscalizar. Agora, o CMN aqui, ele vai regulamentar como que isso aqui vai funcionar, né? E vai, olha que importante, limitar sempre que necessário, aqui diminui sem querer, sempre que necessário, as taxas de juro, desconto, comissão e qualquer outra remuneração em operações de serviços bancários, financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional vai disciplinar, não faz nada, tá? E o Banco Central vai lá e vai executar, né? Vai limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissão, qualquer forma de remuneração financeiras, inclusive os prestados pelo próprio Banco Central, né? E que se destinem a promover, né? Vai dar taxas favorecidas para recuperação e fertilização do solo, reflorestamento, combate, tá? Todos esses negócios aqui eu nunca vi ser cobrado na prova da CPA20, tá? Então é muito mais para você ter uma noção aqui, tá? Ele vai, olha que importante essa parte aqui, ó, determinar a percentagem máxima dos recursos que instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou grupo de empresas, ou seja, ele vai dizer, olha, Banco Central, você deverá fiscalizar de que uma instituição financeira pode emprestar no máximo
1% do seu patrimônio líquido a a um único cliente, tá? Então, é uma coisa que o Banco Central vai exercer, mas é determinado pelo Conselho Monetário Nacional, né? Expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observados pelas instituições financeiras, tá? Ó, pelas instituições financeiras. Não é o CMN que vai determinar normas de contabilidade para minha empresa, é para as instituições financeiras, né? E aqui, ó, delimitar com periodicidade não inferior a 2 anos o capital mínimo das instituições financeiras privadas, ou seja, o Banco Central vai verificar, fiscalizar, se tá, quem vai determinar, de novo, Banco, como Conselho Monetário Nacional, né? Estabelecer para instituições financeiras públicas, privadas, dedução de depósitos de pessoa física, direito público, que detém um controle acionário, bem como as respectivas autarquias e sociedades de economia mista, no cálculo do inciso anterior, né? Autorizar o Banco Central, instituições financeiras, efetuar subscrição, compra e venda de outros emitidos de responsabilidade, tá? E esses aqui, ó, são mais groselhas, são coisas muito mais aprofundadas, tá? Os que costumam cair na prova são basicamente até aqui o 10, tá? Até o 10 aqui, até o 11 aqui, ó, e 12 aqui acaba caindo na prova, tá? A parte de baixo é muito mais groselha, muito mais tecniquez, tá? A prova da CPA 20 é uma prova meio que de introdução, né? De começo na carreira. Então, não se preocupe com isso aqui. Aquela primeira parte ali é mais do que suficiente, tá? E aí, se você gostou desta aula incrível que o pai deu aqui, ó, cara, a pergunta que eu tenho para te fazer é: se a aula gratuita é tão legal, imagina o curso pago, cara, com inteligência artificial, mais de 20 mil questões comentadas em vídeo, meu suporte com professores certificados. Cara, na boa, se só não é meu aluno, não comprou o curso da Top ainda, se você não vai com a minha cara, o que eu acredito que não seja, porque você está aqui me assistindo, ou você não quer passar de primeira. Se você quer passar de primeira, ó, clica aqui embaixo na descrição, nos comentários, tenho certeza que você vai ser aprovado de primeira, tá? E, continuando essa história aqui, a próxima aula a gente vai falar sobre o Banco Central do Brasil.